retomada com a Priscila, vou pedir então a avaliação da Priscila, né, sobre a nossa pergunta inicial, que é compreender exatamente o ponto de vista a respeito desse suposto ou possível avanço do Brasil em relação ao protagonismo aos olhos do mundo. Por favor, Priscila. Bom, vamos lá. Eu vou discordar um pouquinho do professor, porque de fato eu acho que a gente tem uma retomada do prestígio internacional, principalmente do poder da retórica do nosso governo nesse momento. Obviamente o ambiente ele favorece essa retomada, porque a gente está na presidência do G20, estaremos na presidência do BRICS e efetivamente estivemos na presidência do Conselho de Segurança, quando de fato começaram a ser apresentadas propostas e resoluções em relação ao conflito Israel versus Palestina. Primeiro ponto, então acho que a gente precisa entender que há uma retomada do prestígio e também da singularidade em relação ao respeito brasileiro, à voz brasileira nesse cenário internacional. Eu acho importantíssimo a gente entender como é que é estruturado, basicamente, a nossa política externa em relação ao atual momento. A nossa política externa, como o professor destacou, ela vem numa perspectiva de estabelecer laços mais concretos em relação ao sul global, não porque o Brasil gosta mais do sul global, não porque o Brasil de fato quer se unir apenas ao sul global, mas é porque existe dentro de organizações internacionais um conflito dialógico entre sul e norte global. E isso fica muito claro principalmente em relação às COPs, as conferências entre as partes sobre mudanças climáticas. Se a gente não se une a esse sul global, a gente acaba ficando sem voz. No governo passado, a gente observou que tinha uma secretaria dentro do Ministério das Relações Exteriores apenas para trabalhar com os Estados Unidos. E diferentemente do que a gente possa imaginar, os Estados Unidos não nos privilegiaram, porque a gente tirou o status de país em desenvolvimento dentro do OMC, sob a perspectiva que o Trump ia nos conceder, não um assento, mas efetivamente um apoio no ingresso da OCDE, que é uma organização muito importante para a gente angariar recursos internacionais. E a questão é, o Brasil fez a sua parte com o governo Bolsonaro e o Trump não garantiu esse apoio brasileiro. Então, o que a gente vem observando é que, de fato, se a gente ficar muito em laços com os Estados Unidos, com a União Europeia, a gente não vai conseguir retomar esse crescimento de prestígio internacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é importantíssimo que nossos ouvintes entendam que hoje, a América Latina, e aí eu coloco Peru, Brasil e outros estados, Colômbia, o maior índice de influência e de comércio não é mais com os Estados Unidos, é com a China. Então a gente não pode efetivamente ficar se curvando para os Estados Unidos se de fato nós temos uma influência chinesa e uma dependência econômica chinesa. Essa é a realidade. E aí eu coloco efetivamente o governo, não vou falar nem do governo Lula, mas do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro criticou na campanha eleitoral a China, mas a primeira visita oficial do governo Bolsonaro, em janeiro efetivamente, quando já assumiu em 2019, foi para a China, negociar tecnologia 5G. A gente não pode esquecer dessas questões, porque isso também dá força no cenário internacional. Então eu discordo com veemência esse papel que o Brasil tem que ficar submisso em relação à União Europeia, em relação aos Estados Unidos. Não estou falando para cortar relações, isso é impossível. Mas a gente tem que entender que a dinâmica hoje do mundo é outra e principalmente que essas guerras que estão acontecendo são guerras também ideológicas, não são guerras apenas por território, não são guerras apenas efetivamente por problemas endêmicos históricos, são guerras entre Oriente e Ocidente e são guerras entre Sul e Norte global. E o Brasil, infelizmente, ele não faz parte do Norte global. O Norte global vai defender os seus interesses dentro de organizações internacionais. E com essa postura do G20, a gente começa a entender de fato que o Brasil vem levantando pautas do Sul global e vem ganhando prestígio internacional. Inclusive sendo respeitado por países como, por exemplo, a França. E aí, fechando esse ponto, eu vou para a questão dos BRICS e para a questão da guerra da Ucrânia versus Rússia versus Ucrânia. Primeiro ponto, a gente precisa entender que o Brasil não vai se posicionar enfaticamente contra a Rússia. E isso é um ponto de convergência tanto da direita quanto da esquerda. Por quê? Porque a Rússia é a maior fornecedora de insumos agrícolas, de fertilizante para o Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos um bom relacionamento, tanto em relação ao governo de direita como de esquerda, com o Vladimir Putin. E se a gente pega um cenário prospectivo dos Estados Unidos, o Trump tem um excelente relacionamento com o Putin. Como é que a gente vai se posicionar contrário à Rússia? E só para um esclarecimento, o Brasil está fazendo esforços sim
com muito diálogo com a Ucrânia para mediar algumas soluções pontuais em relação a essa guerra. Essa guerra não tem uma perspectiva apenas pontual, essa guerra começou em 2012, só ganhou maiores proporções em 2022 de fato, e o Brasil vem unindo os esforços, inclusive com o Parlamento Brasileiro e com o Itamaraty, para conseguir mediar esse conflito. E aí, obviamente, a gente não tem como se afastar da Rússia, né, por perspectiva até econômica e perspectiva de manter um canal de diálogo com essa grande potência que também está enfrentando problemas, né, e, obviamente, não conseguiu chegar, né, na decadência econômica como o Ocidente pensou, porque a China está na retaguarda da Rússia. E para finalizar, assim, a gente fala muito sobre o BRICS, e o BRICS, de fato, é um contraponto à hegemonia do norte global. Eu não acho, tá, que o BRICS tem um problema porque deixou a Arábia Saudita entrar, porque deixou o Irã entrar, porque deixou países cujos quais estão com governos autoritários o ingresso, tá? Eu não acho. Até porque o BRICS, ele não sabe muito bem o que ele é ainda, mas ele nasce com uma perspectiva econômica. Se a gente quer discutir direitos humanos, ok, vamos discutir, mas a gente precisa institucionalizar o BRICS e fazer um organismo próprio dentro dessa grande organização que, porventura, possa vir a ser o BRICS, para debater única e exclusivamente objetivos de consolidação de direitos humanos. E aí a gente vai mais fundo, né? A gente precisa debater também alguns países que, inclusive os Estados Unidos, têm relações muito profundas comerciais, como a Arábia Saudita, se isso vai impactar o comércio. Isso impacta o comércio? Ao meu ver, não. E o BRICS nasce com uma perspectiva econômica. Se a gente for para a perspectiva social de direitos humanos, aí a gente pode debater. Então, eu não acho que o Brasil fez errado, né, em relação a esse BRICS, de se posicionar favoravelmente ao ingresso de Irã, da Arábia Saudita e outros estados que têm governos autoritários, porque a gente tem que pensar, primeiro, agenda do sul global e, segundo, perspectiva econômica. E, para finalizar minha fala também em relação à Venezuela, também discordo, tá? Porque, assim, o Brasil se posicionou contrário ao ingresso da Venezuela no BRICS. Isso foi um momento de tensão em relação ao Maduro, tá? E segundo, tá? Eu acho importantíssimo a gente compreender que existem três posições em relação à Venezuela. Existe a posição do PT, que é uma posição que deve ser rechaçada, que já reconheceu de imediato o governo do Nicolás Maduro. Existe uma posição do Lula e existe uma posição da política externa brasileira. São três posições. A posição do Lula é uma posição apaziguadora. Eu concordo? Não concordo, mas entendo. Porque se ele quer ser um grande agente global na perspectiva regional, ele precisa apaziguar conflitos, ele não pode ir de frente efetivamente com esses conflitos. E se a gente lembrar, até ontem, tá? Até literalmente ontem, o governo dos Estados Unidos deixou na mão do Lula resolver essa questão com a Venezuela. Ou seja, o Biden falou, o que você fizer eu vou atrás. Até ontem, porque a gente teve uma declaração, né, do ministro efetivamente do Trump sobre o que ele vai fazer. Mas até ontem era o Brasil que ia decidir em nome dos Estados Unidos. Não concordo em chamar uma nova eleição, porque isso aí, né, coloca em risco tanto a estabilidade da direita também, né, que porventura possa vir a vencer, bem como o momento venezuelano. Mas a posição do Itamaraty sim, continua sendo cobrar as atas da eleição. Então a gente precisa entender que o Brasil aí possui diversas visões, claro que isso fragiliza a posição brasileira em relação tanto à Venezuela, mas também em relação a esse ativismo, a esse protagonismo regional. Mas os Estados Unidos deram para a gente essa questão. Então a gente precisa fazer uma leitura um pouquinho mais ampla. E por último, só para finalizar, aí sim vou finalizar, a gente precisa entender que o mundo fragilizado ou fragmentado hoje, ele também prospecta, tá, uma decadência dos foros multilaterais, infelizmente. E o que o Brasil tem unido esforços com esse sul global é justamente para não haver uma decadência dos foros multilaterais, porque ele quer ter seu protagonismo, né? Então, ele vai se unir a países que continuam dentro dessa retórica, dentro dessa perspectiva de fazer o quê? De fazer justamente uma ascensão de Organização das Nações Unidas, de Organização Mundial do Comércio, que são países, gostemos ou não, alguns da União Europeia, mas majoritariamente do continente africano e do continente asiático. Destaco aqui a China, né? Tanto que a China falou, vou defender o Brasil, que eu acho uma pauta esdrúxula, esse ingresso no Conselho de Segurança com um membro permanente não vai conseguir, é uma pauta do Lula, tá? Eu acho que é uma questão egocêntrica do Lula, não vai conseguir, mas a China comprou essa ideia brasileira, tá? E só para não falar que eu não falei, guerra Israel versus Palestina, tá? Não tem como a gente se posicionar contrário.
Primeira coisa, né, a gente precisa entender que o conflito também não começou em 7 de outubro de 2023. Esse conflito é histórico. Existe resolução da ONU, efetivamente, já declarando que a Palestina tem direito à autodeterminação e tem direito, inclusive, de ser considerada como um Estado. Por isso que ela faz parte do Tribunal Penal Internacional. E o Brasil entende que é uma posição da Palestina em relação a sendo um povo colonizado, como o Brasil foi. Então, assim, ainda que nós tenhamos o entendimento que Israel, de fato, foi atacada, o Hamas precisa libertar os reféns, o Brasil não vai se colocar contrário à causa palestina. Foi no governo Dilma que nós reconhecemos a Palestina como Estado. E isso faz sim com que nós tenhamos um prestígio internacional. Digo por quê? A França reconheceu, tá, que as ações efetivamente de Israel dentro do território palestino estavam desproporcionais por influência brasileira. A França e mais 8 estados da União Europeia reconheceram a Palestina como Estado por influência brasileira. Então a gente precisa ler um pouquinho da perspectiva ideológica para compreender esse mundo tão complexo que se apresenta para a política externa brasileira.